Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Falar sobre os perigos que há numa vitória. Pois é, nós aprendemos muito mais com as derrotas do que com as vitórias. As vitórias não nos ensinam muito, pelo contrário, elas nos trazem perigo. E há vitórias que envaidecem e dão lugar a Satanás. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, uma grande vitória de Davi. Vamos lembrar, Davi foi aquele herói. Na verdade, ele já era herói diante de Deus há muito tempo, bem antes de ele conhecer Saul e de ter a oportunidade de enfrentar o Golias. Ele já tinha sido treinado pelo Senhor para ser um grande herói, lutando contra leões, ursos, cobras e animais de todo tipo que queriam atacar as ovelhas. Ele estava tomando conta das ovelhas e para ele era muito importante guardar as ovelhas, protegê-las. E como ele andava com as ovelhas, não tinha um pasto definido e cercado, não. Como o capim era pouco, o material verde, o vegetal que as ovelhas comiam era pouco, Davi tinha que ficar andando, se deslocando com as ovelhas, ia longe, tomando conta das ovelhas, para elas poderem achar algum ramo verde, algum galho verde, alguma grama, algum capim, e ele ia longe, mas o fato de ir longe, ele passava por locais perigosos onde habitavam animais bravos, selvagens e que queriam comer as ovelhas. Os animais carnívoros sabem que as ovelhas são fáceis de serem apanhadas, muito mansas, não reagem e facilmente são vencidas e viram uma comida boa para os animais. E assim Davi tinha que proteger, acostumava as ovelhas a ficarem em volta dele, ele ficava ali tocando flauta, desenvolvendo algum instrumento de sopro, ele ficava ali treinando alguma coisa, treinando a tirar com a funda, ele ficava aproveitando o tempo, enquanto de olho vivo vigiava as ovelhas. É mais ou menos este o papel que Deus deseja para os líderes. Os líderes não são chamados para aparecer na frente da igreja, eles são chamados para cuidar das ovelhas. Esse modelo está ficando em desuso em nossos dias. Os crentes estão gostando de pastores midiáticos, pastores que não tomam conta de ninguém, mas gostam de aparecer na internet. Eles treinam, ensaiam, choram, falam bonito, eles impostam a voz para agradar as pessoas, e as pessoas ficam embevecidas, eles são como que atores, falando, dramatizando a mensagem, e as pessoas bebendo, gostando daquilo. Só que eles não tomam conta de ovelha nenhuma, não são pastores de tomar conta. O Davi é um modelo para nós. Deus valoriza muito mais os pastores que tomam conta das ovelhas. E Deus condena aqueles pastores mercenários que querem as ovelhas só para comer, só para se aproveitarem delas. Esse modelo de pastor mercenário está dando muito certo hoje. Pastor midiático que faz sucesso, que ganha dinheiro, que vende livros e viraliza na internet, que fatura com o número de pessoas que os seguem. E esse grupo não quer cuidar de ninguém, só quer aparecer e se mostrar. E eles estão de olho no número.
Mas essa tentação também veio sobre Davi, e é o que eu queria trazer aqui. No capítulo 20 de 1 Crônicas, nós encontramos uma crônica, um relato resumido dos gigantes mortos por Davi e pelos seus homens. O primeiro foi o Golias, depois os discípulos de Davi, que eram valentes nas guerras também, aproveitaram oportunidades e venceram vários gigantes, como o Sibetai dos filisteus, o Elanã, irmão de Golias, e vários outros gigantes que apareceram. Eles já estavam diminuindo em número, os gigantes, mas ainda existiam no tempo de Davi. E como Davi ia para a guerra com poucos ou com muitos homens, na verdade, na maior parte das guerras ia com pouca gente, eram oportunidades de os homens dele, os valentes, se mostrarem e enfrentarem gigantes. E aquilo foi realmente algo muito importante para eles poderem se destacar dos demais. E assim, Davi lançou a moda, matando Golias, depois outros e outros venceram, mas até o próprio Davi passou aperto depois. Ele não ligou, ele achou que era o tal, e um gigante quase matou Davi. Mas aí o discípulo de Davi, o sobrinho dele, atacou o gigante, tomou a lança dele e matou o gigante com a própria lança. E Davi já estava mais velho, mais cansado, e não teria condições de lutar. Era um alerta para ele: Davi, você venceu uma vez, mas não significa que vai vencer todas. Você precisa ser humilde, estar diante de Deus. Agora a vez não é sua, é dos discípulos. Você já ficou velho, a sua vez já foi. Agora você tem que trabalhar através dos outros. O cristão, todo cristão precisa saber: você não vai a vida inteira ficar subindo o morro, correndo atrás e pregando todos os dias para todo mundo que aparecer. A gente não tem essa energia quando a idade chega. Mas você não pode desanimar disto, porque isto é a vontade de Deus. Só que você vai fazer discípulos que façam isto que você fez, e os discípulos vão ser orientados por você. Você vai dar apoio, este apoio aos discípulos que vão fazer o que você faria é muito mais importante. Você vai multiplicar a sua capacidade de trabalho, de luta, através dos discípulos. Você não vai fazer diretamente, mas você vai cuidar dos discípulos que fazem. Inicialmente, a pessoa aprende uma profissão, é ajudante, depois ele se torna um profissional, depois um profissional experiente que já consegue pegar a obra por si mesmo e se torna um supervisor, um encarregado, um chefe, e enfim, vai crescendo e se desenvolvendo. Chega um ponto em que você já não trabalha mais com a mão na massa, mas você trabalha mais que todos, porque você orienta a todos para que eles produzam. Você já vai ter a capacidade de supervisionar, que é diferente da capacidade de simplesmente fazer. Este é o caminho do crescimento. Deus quer que todos os cristãos cresçam nessa carreira. E o apóstolo, então, chega a ponto de exortar: você que é crente velho, pelo tempo decorrido, já devia ser mestre, cuidando de outros, mas ainda é um crente novinho, carnal, que fica precisando do leitinho. Você já devia ser mestre, você já devia ser líder, cuidando de outros, pelo tempo decorrido. O que aconteceu? Você não quis andar, não quis produzir fruto. Bem, o que aconteceu com Davi foi o seguinte: o versículo 8 do capítulo 20 diz que aqueles gigantes todos nasceram filhos de gigantes, e caíram, morreram, foram vencidos, derrotados e mortos pelas mãos de Davi e pelas mãos de seus homens. Ou seja, não foi só o Golias
Davi, através dos seus homens, os seus valentes, venceu muitos gigantes. Aí o coração de Davi se envaideceu. E vem um capítulo seguinte, o capítulo 21, que começa da seguinte maneira em 1 Crônicas, no capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. E mais adiante diz que ele deu ordem a Joabe e aos comandantes do exército para levantar o censo e trazer a ele a apuração, porque ele precisava saber o número. Ele precisava saber o número. Aqui está a origem do pecado de Davi. Por que saber o número? O Joabe até lhe deu uma exortação: ó rei, tudo é do Senhor, Deus multiplica 100 vezes mais, mas para que o rei quer saber o número? Ô Joabe, quem manda aqui sou eu. Vai, eu estou dando uma ordem para você, eu quero saber o número. Esse foi o pecado de Davi. E mais adiante o Senhor repreendeu duramente aquele pecado. No texto congênere, em 2 Samuel 24, diz que Deus se levantou contra o povo de Israel e incitou a Davi a levantar o censo. Aqui diz que Satanás, lá em Samuel diz que Deus. Como é que é isso? Foi Deus através de Satanás. E esta é a maneira de agir de Deus. Deus manda em Satanás. Quando ele quer castigar uma pessoa, ele só abre a porteira de Satanás e estabelece os limites e diz: Satanás, você pode fazer isso e aquilo, e além você não vá. E o diabo se sente livre para matar, roubar e destruir. Quando Deus não quer que a pessoa morra, ele dá ordem a Satanás, o que aconteceu com o Jó. Olha, Satanás, atue sobre essa pessoa, mas não mate, não tire a vida dela. Satanás tem que obedecer, porque ele é submisso a Deus. E foi o que aconteceu com Davi. Deus liberou, Satanás tentou Davi, Davi caiu no pecado para que a consequência viesse sobre o povo. Davi, você quer saber o número? Então você vai saber também o número dos mortos por causa do seu pecado. E foi terrível, só que Davi se humilhou logo, Deus usou logo de misericórdia e o número dos mortos foi diminuído, mas ainda foi grande, muitos milhares. Deus exortou a Davi duramente, e aquele pecado ficou registrado na Bíblia para exemplo nosso. Afinal de contas, o pecado foi querer saber o número, para confiar no número. Mas por que isto? Porque ele vinha se engrandecendo, se envaidecendo, e quando ele contabilizou o número de gigantes mortos, aí o coração explodiu de vaidade, muito vento. Meu irmão, você está se vangloriando de alguma coisa? Está sendo vitorioso no estudo, nas notas, no comércio? Está ganhando dinheiro? Você está sendo grande, importante em alguma área, em algum esporte, em algum conhecimento? Na área da música, você já matou alguns gigantes, está vencendo gigantes, você está muito bem? Cuidado. Quem está em pé, cuidado que não caia. Lembre-se de Davi, a queda foi dura. Davi se arrebentou. Deus responsabilizou Davi pelo que estava acontecendo. Cuidado quando você vencer gigantes. Deus quer que você seja humilde. Deus quer que você se mantenha humilde. Se você está numa situação boa agora, não se vanglorie disso. É graça de Deus, pelo contrário, agradeça e ajude outros a chegarem onde você chegou. Mas não queira se engrandecer. Se você se envaidecer, vai ter que descer, porque a Bíblia é muito clara. Deus disse: aquele que se exaltar será humilhado. Você quer passar por isto? Então não se vanglorie de nada que você conseguiu. E nem se gabe de ter dinheiro, posição, casa, porque você é bom na profissão.
agradeça, pelo contrário, agradeça a Deus humildemente. Se você chegou onde chegou, é por graça, misericórdia de Deus, e ajude outros a chegarem também, ao invés de se envaidecer, se engrandecer. E se você escolher esse caminho, o próximo passo é você se esborrachar, levar um tombo. Deus vai deixar você cair no pecado, cair na enfermidade. Deus vai permitir você ter uma queda dura que vai machucar o seu eu. Cuidado, o caminho do vento, de se encher de vento, do envaidecimento, é o caminho da queda. A vaidade, a soberba, antecede a queda. Cuidado, cair é muito ruim e às vezes a pessoa não se levanta mais. Tome cuidado.